Bem-vindo, irmãos da família Brooklyn. Bem-vindo a este primeiro pit stop da família. Nós aqui em São Paulo, uma cidade tão corrida, as pessoas dizem que São Paulo é a cidade que não para, mas para nós cristãos é importante termos alguns momentos, algumas pequenas paradas, alguns pit stops para nos reabastecermos, reabastecer o nosso coração, o nosso espírito, e nada melhor do que fazer isso com a palavra de Deus. Então, estaremos aqui continuamente gravando alguns vídeos rápidos de 5 minutos para que você ouça algo da palavra de Deus, para que Deus possa trabalhar e falar com você onde você estiver, no seu carro, no seu trabalho, na sua casa, enfim, onde você estiver, poder ter um momento de reabastecimento. Aqui com o Dimas, o nosso cameraman, que estará nos auxiliando nisso. E hoje, nós estamos nesse momento de reforma aqui na igreja. Nada melhor do que falar de reforma. Nada melhor do que falar de reconstrução. Nada melhor do que falar deste tempo de reformar coisas, de reconstruir algumas coisas, algumas áreas da nossa vida. Existe um caso na Bíblia clássico de reforma, que é a reforma de Neemias. Neemias é um copeiro de um rei que Deus traz ao coração dele o desejo de reconstruir os muros de Jerusalém. Depois de 70 anos de cativeiro babilônico, o povo foi destruído, a cidade foi destruída pela Babilônia. Durante 70 anos o povo foi levado para a Babilônia. Então a identidade do povo foi destruída, o relacionamento com Deus foi prejudicado e fisicamente o templo foi destruído. Os muros de Jerusalém foram destruídos e quando nós chegamos em Neemias, é uma hora de reconstrução, é uma hora de refazer aquilo que os babilônicos destruíram. E na nossa vida também isso acontece muitas vezes. Nós temos áreas da nossa vida que dependem de uma reforma, que dependem de uma reconstrução, que precisam ser tratadas por Deus. O papel de Neemias, especificamente, foi reconstruir os muros. E qual é o primeiro passo quando você quer reformar ou reconstruir alguma coisa na sua vida? Um relacionamento que está ferido, um sentimento que está destruído, o próprio relacionamento com Deus, a família, o trabalho, enfim, aquilo que precisa de uma reforma, precisa de uma reconstrução. Qual é o primeiro passo em direção a essa reconstrução, a essa reforma? É isso que nós aprendemos com Neemias no capítulo 1, a partir do versículo 7. A notícia vai chegar para Neemias, vão dizer para Neemias: Neemias, o muro está destruído, a cidade está desolada, há destruição por todas as partes. O que Neemias vai fazer? Qual é o primeiro passo a se tomar diante dessa catástrofe? Primeiro, no versículo 4, ele vai dizer o seguinte: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, e passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus e da terra. A partir do versículo 7, ele vai começar a orar e conversar com Deus acerca disso que aconteceu e do que ele esperava, o porquê dessa destruição ter acontecido e quais seriam os passos a serem tomados para a reconstrução. Versículo 7. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos e decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os reunirei e trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. A nossa tendência, queridos, família Brooklyn, irmãos, para reconstruir, para fazer uma reforma, a nossa primeira ideia, o nosso primeiro ato é querer pegar logo, colocar a mão no martelo, colocar a mão numa pá e partir para cima, partir para fazer alguma coisa. Mas com Neemias nós aprendemos nesse texto que o primeiro passo para reconstruir uma situação de destruição, para reformar algo que precisa de um trabalho grande, o primeiro passo não é colocar a mão no martelo, na pá, a mão na obra. O primeiro passo de Neemias foi lamentar, foi chorar, foi sentir dor por aquela situação.
Então, se há um relacionamento ferido, se há uma área da sua vida precisando de uma reforma, o primeiro passo, tudo que frutifica é aquilo que nasce de um coração quebrantado, um coração que geme, um coração que se lamenta por essa situação. E a partir daí, começarmos a reconhecer os nossos erros, começarmos a entender o nosso papel nessa situação. Normalmente, quando vai existir uma reforma, uma reconstrução, a tendência é procurarmos culpados, a tendência é nós transferirmos a nossa culpa e encontrarmos um bode expiatório. Neemias não, Neemias vem e fala, olha, nós pecamos, e se inclui no meio, fala, eu também errei, eu também tenho o meu papel. Então, a situação não ficou destruída, o caos não aconteceu por culpa só de outros. A nossa culpa também está presente diante de uma situação que depende de reforma. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão, esse pensamento para você hoje. Se há uma área na sua vida, algo que precisa ser reformado, a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento familiar, o seu relacionamento no trabalho, seja onde for. Primeira coisa, nós precisamos aprender a chorar antes de falar. Antes de colocar a mão na massa, nós precisamos derramar as nossas lágrimas. E a partir daí, entender o nosso papel nisso. O que foi culpa nossa? Onde nós temos que nos arrepender? O que eu fiz de errado que eu preciso mudar, que eu preciso gerar mudança? Então toda reforma começa com isso. Então aproveite esse tempo, esse pit stop, essa pequena parada para refletir as áreas da sua vida que necessitam de uma reforma. Chore por isso. E assuma a sua responsabilidade, não transfira para ninguém. E a partir daí, Deus vai começar um grande processo de reforma na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento com Deus. Que Deus abençoe e até o próximo Pit Stop. Grande abraço.